Vamos começar. A prova da Comperv foi dos cargos 210, 211, 212 e assistente de administração. Vamos lá? Então, a prova de redação, vai comentar? Vou. Era sobre um artigo de opinião, vocês iam fazer um artigo de opinião, questionando, ou posicionando sobre a questão abaixo. Quando a prova de redação é uma questão, uma pergunta, essa pergunta você vai responder como uma tese. Se o teletrabalho melhora a prestação de serviço à sociedade ou se o teletrabalho não melhora a prestação de serviço à sociedade. Aí o que você faz? Isso aqui você já anuncia na sua introdução. E eu acho que seria assim, muito viável citar que isso aí foi justamente impulsionado por causa da Covid. Eu acho que seria importante dizer isso, porque há muito tempo que já vem essa coisa de teletrabalho, já tem alguns trabalhos, inclusive, que Leandro aqui é uma testemunha disso, né? De TI é o que mais dá, né? Trabalhar. Inclusive, eu conheço pessoas que trabalham para uma multinacional, manda trabalhos para Portugal e trabalham aqui no Brasil. Eu conheço gente que faz isso. Então, teletrabalho realmente foi um novo campo, né, que se abriu. E principalmente impulsionado, né, pela Covid. Quando chegou a Covid, que as pessoas viram essa necessidade do teletrabalho, né? Então, sim, se fosse fazer a prova, eu diria que melhora assim, a prestação de serviços à sociedade. Principalmente porque, para muita gente, diminui, isso aí eu faria o quê? No D1, tá vendo? Falaria principalmente também na introdução da Revolução Industrial, a quarta, que é bem ligada à TI. Falaria disso, falaria da Covid e começaria e colocaria isso que o teletrabalho mostra que tem melhorado a prestação de serviços à sociedade. Pronto, é a minha tese. Aí no D1, eu iria falar como é que melhora a prestação de serviço à sociedade. Aí diminui o combustível, a pessoa não precisa se deslocar para o trabalho, se paga ônibus, não precisa pagar mais ônibus, né? A pessoa tem muito mais tempo porque não perde tempo indo para a parada, para pegar o ônibus ou pegando o carro, não vai engarrafamento. Se tiver um mal-estar que seja leve, pode trabalhar em casa. Então, tem várias, né, facilidades e comodidades para o teletrabalho. Mas tem também o lado ruim do teletrabalho. Qual é o lado ruim do teletrabalho? Algumas empresas, aí isso aí seria para o D2, tá vendo? D1, as coisas boas. D2, as coisas ruins. Por quê? Porque aí na conclusão eu mostro a solução. Qual é o lado ruim do teletrabalho? É justamente algumas empresas que mandam perguntas e alguma coisa para fazer pequenininha, enquanto a pessoa está fora do horário de trabalho. Liga, né, para a pessoa fora do horário de trabalho. O que mais? Você não tem aquela... É bom para quem, por exemplo, você fala em D1, para aquelas pessoas que são antissociais. Ótimo trabalhar em casa. Trabalhar sozinho é ótimo. Mas para aquela pessoa que gosta de contato, é horrível trabalhar em casa, porque fica sem o contato, fica sem sair, fica sem conversar. O mal do teletrabalho seria esse. Tira aquela comunhão, vamos dizer assim, que existe no ambiente de trabalho. Tira aquela troca de ideias tete a tete, não aquela troca de ideias que eu posso fazer isso por WhatsApp, por outro meio. Então, tem bem mais pontos positivos do que pontos negativos. Então, quando eu chegasse na minha conclusão, eu mostraria como resolver esse problema, né, dessas pessoas que não têm essa empatia, fazendo reuniões para que as pessoas possam conversar, se conhecer, assim, sem ser no virtual, conversar, trocar ideias, e também faria com que houvesse aquela proibição de falar com a pessoa, para a pessoa prestar algum serviço fora do horário do seu trabalho. Quando encerrasse aquela hora, para encerrar aquela hora e acabou. Como todo e qualquer trabalho, respeitar as leis, né, trabalhistas. Muito bem, eu achei boa essa redação, eu achei que as pessoas realmente não tiveram muita dificuldades em fazer, não. Vamos começar então a resolver a prova? Bora! Como sempre, vocês viram aqui, não é? A Comperv começando, como é costume, com o propósito comunicativo central do texto. Então, central do texto. Existem vários propósitos, às vezes, no texto, principalmente no texto dissertativo argumentativo, que é informar, que é alertar, que é
Descrever, pode até descrever, mas tem o central, é aquele que predomina. Se o texto for dissertativo argumentativo, é convencer, persuadir, né? Então, a gente vê aqui, como é que seria um texto que poderia cair na prova? Será que sairia um texto para descrever? Muito difícil cair na prova da Compeg um texto para descrever. Ele pode narrar as aventuras, tá vendo? Narrar as aventuras, mas descrever as aventuras seria muito difícil. Então, estabelecer um registro sobre os prazeres da vida responsáveis por fazer um anunciador sentir-se um homem rico? Pode. Relatar situações do cotidiano como um alerta para que o leitor perceba a importância de se viver uma vida simples? Pode. Informar, só se fosse um texto informativo, é mais difícil. Para ser central, viu? Estou falando em tema central, em propósito comunicativo central. Para informar o terceiro informativo. É muito difícil a Compeg usar um texto informativo. Muito difícil. Mas aí eu vou deixar isso aqui, né, de banho-maria. Aí eu vou para o texto. Declaração de bens. Poxa, que título, né? Declaração de bens. Augusto Severo Neto. Eu, Augusto Severo Neto, brasileiro, norte-rio-grandense, natalense e pirangiano por emoção e escolha, residente domiciliado em Natal mesmo, em uma paisagem alta do Tirol, salvo nos fins de semana e feriados maiores, quando posso ser encontrado com a companheira em um trato de terra que possuímos diante do mar, em Pirangi, daí por ele ser pirangiano, tá vendo? Ou em arribadas maiores por terras de serem de lá, quer dizer, estrangeiro, né? Quando saímos à descoberta, ao reencontro, venham... Essa linguagem está muito oficial, né? De documento oficial. Venham por meio deste documento fazer uma declaração pública de bens, está aqui o título, declaração de bens, declaração pública de bens e haveres, né? Para que ninguém venha depois me imputar a pecha de possuidor de fortuna ilícita. Sim, porque pondo de lado qualquer prurido modestoso, eu sou uma pessoa muito rica. Aí você já estranhou um negócio aqui. Que negócio aí que você estranhou? Essa linguagem de redação oficial, não é? Eu, fulano de tal, nascido brasileiro, blá, blá, blá. E aqui, quando ele fala assim, ó, quando posso ter encontrado com a companheira em um trato de terra que possui dentro do mar, tá vendo? Pirangiano por emoção e escolha, né? Você vê que ele está fazendo uma linguagem oficial, de redação oficial, mas ao mesmo tempo uma linguagem literária, né? Essa linguagem é literária, não é? Tem figura de linguagem aí, quando ele diz aqui, não é nem figura de linguagem, é uma linguagem literária não pode ser figura de linguagem, pode ser tratada diferentemente da linguagem formal. E aqui a linguagem formal vem por meio deste documento, declaração pública, você já fica, poxa, ele está aí, ó, fazendo um amálgama com dois gêneros. Que gênero? Um gênero, que é a declaração de bens, e o outro que eu vou descobrir já já. Como? Vou para o último parágrafo e para a referência. Isso posto e declarado, que seja devidamente registrado para conhecimento dos meus antepassados. Votos. Como é que os antepassados dele vão conhecer? Os antepassados são os bisavós, trisavós, que geralmente nessa hora já estão mortos, né? Aí, votos, que linguagem é essa? Não é uma linguagem denotativa. Dos meus contemporâneos, dos meus descendentes e de todos os mais os quais se inteirem de que sou imensamente rico. Então, não vai ficar devidamente registrado como oficialmente ele está dizendo, né? Isso aqui é uma metáfora. Então, isso aqui é conotativo. Ele começa com denotativo, vamos voltar. Isso aqui é tudo verdade, tá vendo? Isso aqui é tudo verdade. Ele não está usando aqui, não é a linguagem conotativa predominantemente, não. É a linguagem denotativa predominantemente. Isso aqui é de verdade. Ele está fazendo essa declaração de bens e ainda mais está misturando dois gêneros. Um gênero oficial com o gênero que eu descubro agora aqui, quando vejo isso aqui, ó, 5 cronistas da cidade. É uma crônica, um texto literário. Então, ele faz uma mistura de crônica com declaração de bens, que esse documento existe, uma declaração de bens. Você pode fazer uma declaração de bens. Principalmente, eu acho que quando você vai ser político, você faz uma declaração de bens. Então, ó, tá vendo? Ele mistura essas duas coisas. Ah, então ficou mais fácil agora. O propósito comunicativo central do texto é estabelecer, né, um registro, até aí está certo, estabelecer um registro sobre os prazeres da vida responsáveis por fazer o anunciador sentir-se um homem rico. Sim. Porque não é saber, porque diz aqui, descrever as aventuras vividas pelo anunciador, não. Ele quer fazer isso aí para dizer que ninguém vai dizer que ele não é rico.
Muito bem, então por isso que não é a B, é a A, é agora. Relatar situações de cotidiano, não são relações de cotidiano, situações de cotidiano, são situações da vida dele, então por isso que não é assim. E não é um alerta para que o leitor perceba a importância de se viver uma vida simples. Ele é imensamente rico, ele viaja para o exterior, que vida simples é essa, né? E nem é informar sobre a virtude dos prazeres da vida. Então realmente é registrar, e ele para isso usa, né? Juntar um documento oficial com uma crônica. Então você marque letra A com toda a certeza da sua alma. E vamos para a próxima, que é para atingir seu propósito comunicativo, que era qual, como a gente viu, tá vendo? Estabeleceu o registro. Para ele fazer isso, o texto estabelece o quê? Uma intertextualidade. Quando você lê o texto, você não vê intertextualidade. O que é intertextualidade? Eu cito outro texto. Eu uso outro texto no meu texto. Você não vê que ele, para o propósito comunicativo dele, não cita uma declaração de bens. Ele faz como se estivesse fazendo uma declaração de bens. Então, ele não é intertextualidade. Olha a diferença. Existe o diálogo e existe o uso do texto. Quando eu uso outro texto no meu texto, eu faço intertextualidade. Mas quando eu faço um poema em forma de uma receita, como existe um poema em forma de receita, e não cito a receita, ali há um diálogo. Ali há um diálogo. Então, não tem a intertextualidade em que ele cite um outro texto. Então, por isso que você já elimina a letra A. Na letra C, você já elimina também, tá vendo? Não é intertextualidade. Ele não cita outro texto. Ele está fazendo ali uma declaração de bens. Então, é uma reação dialógica no âmbito do estilo e da forma. Até aí está certo, a hibridizar traços linguísticos e composicionais de um gênero discursivo público e formal, declaração de bens, está vendo? Sim. Com característica de um outro gênero menos solene, sim, que é a crônica. Porque é um gênero menos solene? Porque não é oficial. Era um gênero jornalístico e hoje é um gênero literário. Então, eu marco essa letra B. Por que nem a D? Não é uma relação dialógica? É. Também não tem do conteúdo? Sim, que ele usa o conteúdo da declaração de bens? Tem. Ele não hibridiza também características temáticas? Não. Ele não hibridiza características temáticas de um gênero discursivo privado e o gênero discursivo privado e informal, contrário de outro gênero público e informal, não. Quando ele fala da declaração de bens, ela é formal. A crônica é que pode usar uma linguagem informal, certo? Então, realmente, você marca a letra B de bola, essa é o número 2, e nós vamos para o número 3. No texto entrecruzam-se predominantemente os tipos textuais. Uma crônica. Então, pense, aquela crônica conta uma história. A história dele quando ele era criança, a história dos bens dele, né? E, ao mesmo tempo, ele descreve muita coisa ali. Quando você lê, você percebe isso. Então, você já vai aqui naquele conhecimento que eu sempre passo para vocês, dos verbos. Aqui você mata no instante essa questão. Descritivo, tem descrição sim. A exemplo do que ocorre no terceiro parágrafo, marcado pelos verbos no pretérito perfeito, descritivo não casa com pretérito perfeito. Não. Lembra? Descritivo casa com presente do indicativo e com pretérito imperfeito. Então, nem leia o resto. Vá-se embora. O resto diz assim, porque a gente está dando aula, né? E explicativo, não tem nada explicativo ali, não. Predominantemente, não. Predominantemente ali ele narra e descreve. Então, você já tira o explicativo aqui. Aí você vai para o B. Narrativo tem. A exemplo do que ocorre no primeiro parágrafo, marcado pelos verbos no presente do subjuntivo, não. É presente do indicativo. Você já elimina a letra B. Narrativo não combina com presente subjuntivo, com presente do indicativo. E ele diz argumentativo, predominantemente não. Ele pode até argumentar, mas predominantemente não. Então, vamos para C. Narrativo, sim, existe. A exemplo do que ocorre no primeiro parágrafo, marcado pelos verbos no presente do indicativo, narrativo não combina com presente do indicativo. Combina com o quê? Combina com pretérito perfeito. Então, você marca a letra D e vai-se embora. Aí quando alguém perguntar assim, aquela questão, que questão é essa? Que questão é essa? Aquela questão 3, tu marcasse o quê? Tu marcasse. Mulherzinha, duas mulheres conversando.
Mulherzinha, mulherzinha, vem cá, aquela questão 3, tu marcasse o quê? Aí a pessoa diz assim, eu marquei a D. Por quê? Porque nem A, nem B, nem C. Por quê? Olha, na primeira da A tinha descritivo, mas o verbo era pretérito perfeito. Eu aprendi com a Liette que não. Descritivo casa com presente do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo. Na B tinha narrativo, presente subjuntivo. Não. Narrativo casa com pretérito perfeito. Na C tinha narrativo com presente do indicativo. Também não. Então, num instante eu marquei a letra D e fui embora. Não é assim que já está lá na frente na questão. Se tiverem 60 questões, né? As pessoas tiverem de lidar com 60 questões, está lá na 60ª questão já. Então, é descritivo, porque casa com pretérito imperfeito. E narrativo, porque casa, tá aqui, ó, pretérito perfeito. Então, pretérito imperfeito ou presente casa com descritivo. E o pretérito perfeito casa com narrativo. Pronto, e você marca a letra D com toda a certeza da sua alma e vai-se embora para o número 4. A questãozinha, parecia questãozinha da CPCOM. A lapa da questão. Mas o que você faria? Primeiro, vamos voltar para o texto? Vamos voltar para o texto, para o início do texto, que diz assim, tá vendo? Eu, Augusto Severo, Neto Brasileiro, tudo isso é de verdade, tudo isso é denotativo, tá vendo? Norte, Rio Grandense, tudo isso é de verdade. Mesmo a passagem alta do Tirol, salvo final de semana feriado, tudo é de verdade, aconteceu de verdade. Encontrado com a companheira de um trato de terra, que possui de uma em Pirangi, blá, 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 tá vendo? Tudo é de verdade. Então, eu voltando para a questão de número 4, proferimento de uma declaração que deve ser entendida como conotativa no primeiro parágrafo. Conotativa não, então você já elimina a letra A. Certo? Não é conotativa, é denotativa, tudo ali é de verdade. Então, você vai para B. Aí, eu nem precisa... Ó, estava aqui, eu ainda fui para lá, tá vendo? Estava aqui já. Tudo isso aqui é denotativo. Tudo isso aqui é denotativo. Né? Aí você vai para B. Proferimento de uma declaração que pode ser entendida como denotativa. Tá certo, denotativa, tá vendo? Aí você vai aqui, ó, atrás disso aqui. Que é fácil você ver. No âmbito da família, segundo, terceiro, quarto e quinto parágrafos. Então, você vou adiantar aqui um pouquinho para os parágrafos. Segundo, não esperem aí, não é esse tipo de riqueza que muitos estão pensando. Vou me explicar. Fui menino rico porque meus pais me queriam bem, eu queria bem a eles, daquele bem que não se tolhe, não sufoca a família. Um bem me quer, nunca mal me quer. Como se não bastasse isso, aí em cima havia mil coisas a mais lá em casa via Jardim. De novo, família, blá, 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 de família, blá, blá, blá. Aí, ó, o quintal, outra, família de novo. O quintal do departamento, então, 2, 3, 4, família. 5. Olha que isso aí já é muita coisa para o menino rico, mas teve muito fora de casa. Tá vendo? Que eu vou contar. Aí depois, e o tempo foi passando, aí ele vai contar. Isso aqui tem a contagem, viu? Que eu tirei para não ficar um negócio tão grande. Aí aqui, olha, 2, 3, 4 dentro de casa. 6. E o tempo foi passando, eu fui continuando rico de viver e sentir até as dores de saudade que experimentei foram ricas de sentimento. Ah, vida bonita. Então, já amei o rapaz no 7. Ah, então é fácil. Eu volto para lá, para a letra B, que a gente estava olhando. Então, 2, 3, 4, 5, 6. Não, isso aqui tudo não é constatação de passagem do tempo da continuidade e de estado de riqueza do autor. Não, não é não. Isso aqui não. Ó, da família, não é isso aqui tudo não. 2, 3, 4, 5, nem até o 4. Então, olha, você já diz, não é a B. Porque você vê claramente que isso aqui está errado. Né? Aí você vai para C. Proferimento da declaração que deve ser entendida como conotativa. Não. Então, já anula a letra C e você vai marcar a letra D. E vai-se embora, faz a mesma coisa que você fez naquela anterior, é a D. Porque a primeira diz que é conotativa, não pode, a segunda diz que aqueles parágrafos também não podem ser aqueles parágrafos. Só faz o quê? Marcar a letra D de dado. E aí, graças a Deus, a Comper voltou a fazer ABCD. E na ABCD é como foi aquela prova do outro domingo. Então, olha, proferimento denotativo, sim, tudo aquilo que ele diz é verdade, no primeiro parágrafo. Depois, olha, segundo, terceiro e quarto, lembra que a gente viu? Da casa. Depois, fora da casa, o quinto parágrafo, que eu não transcrevi totalmente. E lá naquele sexto que ele inicia dizendo, né, ó, de um autor adolescente, né, que é o sexto parágrafo, a quantidade de riqueza do autor, e o sétimo parágrafo que ele coloca um autor adolescente. Você vê isso bem claro aqui, com o terceiro, sétimo, já meio rapaz, tá vendo? O sétimo. Aí você só pode marcar aí a letra
D de dado. E lá no final da letra D de dado, ainda tem dizendo, entendido como conotativo final, que ali está numa linguagem conotativa. Ele não vai passar para os antepassados aquele registro, ali é uma crônica. Realmente não é um registro. É como se fosse um registro, certo? Mas aquilo que ele diz no início, ele está declarando os bens dele de verdade. Muito bem. Aí está aqui, blá, 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 e você vai ver que o 9 e o 10, né? Ele fala disso aqui mesmo de autor adulto, e vai ver que o 8º parágrafo, ele fala do contexto passado em um contexto presente. Muito bem, pronto, só pode marcar a letra D e vamos embora para a questão de número 5. Aí nesse 5 tá fácil, foi a questão mais fácil dessa prova, eu achei. Por quê? Porque a gente bateu muito em cima disso. Bateu muito em cima disso. Se comprometeu ou não se comprometeu. Como é que eu me comprometo? Usando a primeira pessoa. Como é que eu me comprometo? Usando advérbios, modalizadores. Então, quando eles assim, olha, tenho, quem é que diz tenho? Eu. Tá vendo? Quem me deu, deu a mim, eu. Tá vendo? E me deu a mim, eu. Ah, tá se envolvendo. Aí não se compromete de jeito nenhum. B, sim. Não se compromete? Não. Então fica entre B e C. Compromete-se com aquilo que enuncia o que é sinalizado pelo uso da primeira pessoa. Sim, muito bem. Aí na C, compromete-se com aquilo que enuncia o que é sinalizado pelo uso da terceira pessoa. Como é que você se compromete com a terceira pessoa? Por isso que eu sempre fui revoltada com provas discursivas em que se pediam um artigo de opinião e eu não podia usar a primeira pessoa. Que tem ainda certas bancas que não querem que a pessoa use a primeira pessoa. Como eu vou dar uma opinião? Me comprometer com aquela opinião se eu não uso a primeira pessoa? Tem hora que eu preciso usar a primeira pessoa. E às vezes tem banca que não quer nem que você use a primeira pessoa do plural. Aff, né? Que ditadura. Então, realmente, letra B de bola, ele se compromete e isso é mostrado pelo uso da primeira pessoa. Imagine você brasileiro, falando sobre um problema brasileiro e não poder usar a primeira pessoa. Se você é brasileiro, nós, os brasileiros, costumamos, tem que usar. Eu não sei como é que uma pessoa vai fazer. Os brasileiros costumam usar. Parece que eu não sou brasileira. Isso é um pressuposto. Parece que eu não sou brasileira, usar a terceira pessoa. Né? Muito bem, isso aí, ó, não tem mais como errar, viu? Quem errar isso aqui, se encontrar comigo na rua, nem fale comigo, vire a cara. Próximo. 6 e 8, aquela coisa, tá negritado, vai em cima do negritado. Gente, isso aqui foi uma questão, uma delas, que vai ser anulada. Se essa questão não for anulada, eu vou botar no Facebook. Vou dizer, a Compef não anulou essa questão e merece ser anulada. Eu olho logo para isso aqui, tá vendo? Tudo que está destacado eu olho logo, porque eu olho logo para os quês. Por quê? Porque toda prova que é boa tem que ter pronome relativo e construção integrante, a diferença entre um e outro, ou até de outras conjunções. Aí eu vou olhar. Tinha beija-flor e zigue-zague, que os mais estudiosos chamam. Então, o qual os mais estudiosos chamam de libélula, porque zigue-zague é que é libélula. Então, eu vou dizer o qual, né? O qual, esse bicho, os mais estudiosos chamam de libélula, que é aquele bicho que parece um helicóptero, eu chamava de helicóptero. Né? A zoadinha que ele fazia, né? Zzz, aí tem um rabão, assim, bem, só 2 asinhas assim, 4 asinhas, parece um helicóptero. Então, o qual? Pronome relativo, retoma, zigue-zague. Muito bem. Então, como tem uma virgulinha aqui, sem oração, subordinada, adjetiva, explicativa. Já vou riscando a prova toda. Risque a prova toda. Só não cuspa nem pise. Aí lá vai. Tinha malvão, que chamavam também de língua de leão. Então, o qual chamavam, tá vendo? O qual. Aí tem tudo igual. Esse é o qual, pronome relativo, oração subordinada, adjetiva, explicativa por causa da virgulinha aqui. Aí esse aqui eu não olho agora não, vou olhar outro aqui. Tinha pé de jasmim, mimo do céu, que subia. Então, esse mimo do céu subia, retoma mimo do céu. Esse aqui retoma malvão. Que subia pelos postes do alpendre. De novo, a mesma coisa, a mesmíssima, do mesmo jeito dos outros. Pronome relativo, inicia oração subordinada adjetiva explicativa. Agora vamos ver as funções sintáticas.
Os mais estudiosos chamam o zigue-zague de libelo. Então, aqui é objeto direto. Esse primeiro aqui é objeto direto. Tinha malvão. Chamavam também o malvão, outro objeto direto. Né? Outro objeto direto. E o último, mimo do céu. O mimo do céu subia pelos postes. Sujeito. Pronto. A classe gramatical é a mesma, as funções sintáticas se distinguem e todas elas começam, essa classe de palavra, o pronome, ele começa uma oração subordinada adjetiva explicativa. Vou para baixo agora. Muito bem, risquei lá já. Vamos aqui. A mesma classe gramatical, sim, sendo que o primeiro retoma zigue-zague é zigue-zigue. Ai, eu não chamava zigue-zigue, não, chamava zigue-zague. E tão doida que estava lendo ali zigue-zague. Zigue-zigue. Pode ser uma variação, né? Retoma zigue-zigue, malvão e mimo do céu. Bora lá, então. Primeiro retoma zigue-zigue, malvão e o quarto mimo do céu. Sim. Marca a letra A e vai-se embora. Você não riscou, não tá vendo? Para que você vai olhar o resto? Não, você pode até se atrapalhar. Não faça isso. Não perca tempo, né? Então, você vai e já marca a letra A. Por que aqui diz classes gramaticais distintas? Não, tem tudo pronome relativo. Aí você diz a mesma classe gramatical. Sendo que o primeiro retoma beija-flor? Não, o primeiro retoma zigue-zigue. Então, nada de ser. E o D, a classes gramaticais distintas? Não, classes gramaticais iguais. Então, essa questão 6 ficou fácil porque você riscou sua prova. Você marca a letra A. Aí você vai agora para a questão de número 7. Merece ser anulada. Se a Compeg não anular essa questão, eu vou denunciar no meu Facebook. Por quê, hein? Quer dizer assim, elemento linguístico 3 é utilizado para introduzir um complemento nominal, uma circunstância, uma característica, um complemento verbal. Aí você vai lá para o elemento 3. Vamos voltar para o elemento 3. Porque não está arriscado. Pronto. Então, o elemento 3 é esse para, tá vendo? Aí diz assim, chamavam também de língua de leão e servia para engraxar. Aí você diz assim, e servia, menina, como minha letra está melhorando, tá vendo? Com o tempo, com o hábito. Olha, eu fui falar, a letra, falei, não, mulher, fique calada, não vou mais elogiar. Para engraxar. Para engraxar o quê? Sapato. Para engraxar, ponto. Vou botar aqui, sapato só até aqui, tá certo? Pronto. Aí, olha, eu tenho duas orações. Eu parto aqui, certo? Eu posso dizer só assim, tinha pé de jasmim, mimo dos... Não, cadê? Chamavam também de língua de leão e servia. E parar? Não. Qual é a pergunta que você me faz? Quando eu disser, tinha malvão, que chamava também de língua de leão e servia. Quer a pergunta do seu pai? Me faça uma pergunta, Jéssica. Para quê? Tá vendo? Então a pergunta é para quê? Embora isso tenha uma anunciozinha semântica de fim, eu não posso dizer assim, olha, servia a fim de que engraxasse. Não fica feio, servia a fim de que engraxasse. Não, servia para que, tá vendo? Engraxasse. Servia para quê? Não é servia com o fim de que, é servia para quê? Então, isso aqui é um verbo transitivo indireto. O que serve, serve para alguma coisa, não é uma circunstância. Não é uma circunstância, serve para alguma coisa. Tá vendo coisa aí? Eu podia até dizer servia para mim. E se eu digo que alguma coisa serve para mim, eu sou objeto indireto. Eu não sou uma circunstância. Então, nesse caso, isso não é uma circunstância de finalidade. Isso é um objeto indireto. O que serve, serve para alguma coisa. Não é para algum fim, é para alguma coisa. Então, nesse caso, marcaria aqui objeto indireto. Então, seria um complemento verbal. Essa seria a letra para ser marcada.
Mas a Comperv deu aqui uma circunstância, o gabarito, que não é o oficial, é o gabarito preliminar da Comperv, deu uma circunstância. Não é uma circunstância de fim. Isso não é uma oração subordinada adverbial final. É uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. É tanto que você pode dizer servia para isto. Para isto, tá vendo? O que é isto? Isto é um pronome substantivo. Sozinho, anda sozinho. E o que é uma oração subordinada substantiva? É aquela cuja informação principal pode ser substituída por um substantivo. Então, se eu posso substituir por um substantivo, é uma oração substantiva. Para isto, servia para... Chega, me ajudem aí que eu não sei mais não. O que é o ato de engraxar sapato? É engraxamento? Engraxação? O quê, hein? Qual é o ato de engraxar sapato? É engraxamento? Engraxação? Como é? Você tem que fazer o engraxamento? Seria o engraxamento ou engraxação? Não sei qual é a palavra que usa, só fala engraxar. Então, nesse caso, o engraxamento ou engraxação seria substantivo. Então, não tem como isso aqui ser uma circunstância de fim. Não tem como, dona Comperv. Trate de mudar esse negócio, senão perde a credibilidade. Servia para o engraxamento, né? O engraxamento, cadê? Dos sapatos pretos e marrons. Engraxamento. É, menina, engraxamento, tá vendo? Então, servia para o engraxamento dos sapatos. Então, se eu digo para o engraxamento, eu estou colocando aí um substantivo, substituindo a oração. Olha aí a propriedade da comutação e da permutação. Então, essa oração é subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Aguardem. Vamos agora para a próxima questão. Sobre o uso da forma verbal, tinha no excerto, analise as afirmativas abaixo. Então, vamos ver o excerto. No excerto, diz assim. Eita, não botei o excerto. Eu botei, esse bicho não está salvando. Meu computador está com um probleminha. Não está salvando. Vamos procurar. Está aqui. Mas eu tinha botado lá. Está aqui. Como se não bastasse sair de cima, havia mil coisas mais. Lá em casa havia jardim com repuxo, blá, 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 blá. Tinha beija-flor, não é? Papá, tinha malvão, blá, blá, blá. Tinha pé, blá, blá. Ah, é a mesma coisa de havia, tá vendo? Tinha, havia. Então, um verbo impessoal. Verbo ter, verbo haver, verbo fazer, significando a existência, o tempo decorrido, são verbos impessoais, não tem sujeito. Embora sejam transitivos diretos, não tem sujeito. E por isso não vão para a passiva, porque não tem sujeito. Ah, muito bem, então eu já sei. Mas romeno, vou lá de novo. É uma possibilidade assegurada pelas convenções do gênero discursivo em questão? Sim. Por que não a crônica? Então, pode sim usar o verbo ter no lugar do verbo haver, porque a crônica ela pode usar uma linguagem informal. Pode. Então, tá certo. Aí eu desço. Se tá certo, eu elimino B e elimino C. Vou trabalhar com A, que tem na A tem 1 e 2 ou 1 e 4? Porque aqui o símbolo está bem em cima. É 1 e 4. É 1 e 4, né? Porque aqui o símbolo estava em cima. Então, aqui tem assim. A, 1 e 4. Como A tem 1, eu vou eliminar essa A. Vou ficar entre... vou eliminar... olha o que eu fiz. Tá certo. Eu vou ficar com A e vou ficar com D. É uma possibilidade segurada pelas convenções de gênero e discussão. A questão é uma inadequação gramatical, posto que... Não, inadequação gramatical não. Por que inadequação gramatical? Porque não é inadequado você usar o verbo ter no lugar do verbo haver. Né? Ainda mais assim, um gênero discursivo notoriamente coloquial. Aí é que não seria inadequado usar. Muito bem, então o 2 está errado. Não precisava olhar o 2. Aí eu vou olhar agora o 3. É uma variedade consagrada no uso informal da língua? É.
guardando como sua correspondente no novo padrão a característica da personalidade? É. Então, o 3 está certo. Então, se o 3 está certo, eu tenho 1 e 3. E marco, 1 está certo, 3 está certo, e marco letra D de dado. Então, marca-se a letra D de dado. Aí vamos analisar, que a gente está estudando, né? Vamos analisar o 4. É uma possibilidade assegurada pelas convenções do tipo textual em questão? Aqui, gente, como é uma possibilidade, por isso que eu digo a vocês que quando vocês marcarem, vão-se embora. Não leio o resto. Como é possibilidade, e o tipo do texto em questão é uma crônica, poderia. Porque aqui tem a mesma coisa, é uma possibilidade assegurada pelas convenções do gênero discursivo e aqui o tipo textual. Tá vendo? É, até que poderia. Eu nem olhei para aqui para baixo. Olha para cá. Gente, essa questão também, se vocês quiserem, eu posso mandar anular, viu? Eu posso fazer o recurso. Vocês se manifestem, não é terreiro não, mas vocês vão se manifestar lá no grupo e vocês vão dizer, porque se alguém errou essa questão, se vocês acertaram, não precisa fazer não. Mas se vocês erraram, bora fazer, porque, olha, quando eles aqui a possibilidade, é possibilidade, tá vendo? Assegurada pelas convenções do gênero discursivo, pelas convenções do tipo textual, o gênero, a crônica. E o tipo textual é a tipologia narrativa, não é uma história. Não predomina a história? Então pode sim, porque ali não predomina a narrativa, então na narrativa pode usar sim. Então essa 4 está certa. Não sei se é que ele pensou em declaração de bens, que não seria, mas ali não é um dialogismo, é um dialogismo entre crônica e o outro. Ele faz aquilo, uma crônica. Então, tanto o tipo textual quanto o gênero seria a crônica, permite. E o tipo textual, que é o narrativo, que se mistura predominantemente com o descritivo. Pode? Pode. Não pode um dissertativo argumentativo. Então, olha, se você tivesse feito essa questão e só aqui, você já anularia, né? Que chega aqui no anula, no terceiro, então você não teria problema. Como a gente chega até a 4 para ensinar, essa questão 4 também está certa. Então, se alguém errou essa questão, pode colocar no grupo, que amanhã mesmo, de manhã, a gente faz como é o nome? O recurso para vocês, tá certo? Eu nem tinha percebido isso aqui, que estava muito apressado, foi uma semana muito corrida, eu nem fui atrás desse quadro. Só fiz marcar isso daqui e acabou, fui embora. Vamos para a próxima. Para responder as questões 9 e 10, aí tem esse texto aqui. Eu não vou ler não, vou saber o que ele quer primeiro. De novo, pontuação. Então, vou para lá e vou olhar a pontuação. Não, esperem aí, ele quer dar, né, essa coisa de, ei, cuidado, eu quero chamar a atenção de você para isso. Não, espera aí. Não é esse tipo de riqueza que muitos estão pensando. E aqui ele terminou, tá vendo? Vou me explicar. Aqui porque ele terminou o pensamento, ponto final. Vou me explicar. Então ele vai explicar. Fui menino rico porque meus pais me queriam bem e eu queria bem a eles. Então é a explicação dada ao que ele diz aqui antes. Vou explicar e explica. Aí terminou a informação daquele bem que não tolhe, e aqui ele vai numerar, né? Não tolhe, não sufoca, nem acorrenta. Muito bem. Então aqui ele poderia até usar ponto e vírgula, tá vendo? Porque é a numeração. E essa numeração aqui é grandinha, tá vendo? Um bem de deixar ser ave, animal ou gente. Um bem de, como aqui é um bem, tá vendo? Paralelismo, um bem de novo. Ele poderia colocar aqui no lugar desse ponto também, ponto e vírgula. Um bem deixar de ser ave, animal ou gente. Um bem de bem me quer e nunca mal me quer. Pronto. Aí agora eu desço e vou olhar. Um dos pontos de exclamação pode ser substituído por ponto final sem qualquer alteração na expressividade. Não, gente. Onde tem ponto de exclamação, eu quero ler assim, não. Tá vendo? É como se eu colocasse assim, fogo, um ponto. Esse fogo, um ponto, pode ser que eu esteja vendo alguma coisa em pequena proporção pegando fogo. Eu faço fogo, tá vendo? Fogo. Ou então, eu sou fumante, Deus me livre, mas faz de conta. Eu sou fumante, eu chego e só faço fogo. Tá vendo? Pode ser assim.
Mas se eu vejo uma casa pegando fogo, principalmente a minha, eu me acordo com a casa pegando fogo, fogo! Eu não posso botar esse ponto. Tira a expressividade do medo, do pavor. Fogo, tem que botar a exclamação, tá vendo? Ou alguma coisa tá pegando fogo e eu peço alguém para trazer água e digo fogo! Eu tenho que botar a exclamação. Então, esse aqui tá errado. Ou, tá, porque disse em qualquer, tá vendo? Esse um está errado. Tem alteração na expressividade desse enunciado. Então, eu vou lá para baixo. E como eu coloquei errado no 1, não é? Então, eu já anulo a letra A e anulo a letra D. Fico com B e C. Aí aqui, olha, eu não vou olhar o 3, não. Não? Eu vou olhar o 2 ou o 4. Então, eu vou para o que estiver mais fácil para mim, certo? Na prova a gente faz assim, aquele que der mais certeza é você. Porque se de repente você olhar o 2 e ele não der muita certeza, você vai para o 4. Deixa lá o pontinho e vai para o 4. Aí, tudo bem, não está errado. Vou para onde? Vou para o 2. Os 2 pontos servem para introduzir informação sem relação? Que conversa? Ele disse que ia explicar e explicou, não foi isso? Voltando. Olha, vou me explicar. E explicou. Fui menino rico porque meus pais me queriam bem, não são bens materiais, são bens imateriais. Então, já sei que esse 2 está errado. Se esse 2 está errado, eu não preciso olhar mais nenhuma questão, mais nenhum item aqui não. Se o 2 está errado, eu já marco a letra B de bola. Aí eu desço porque a gente está ensinando. Mas no dia da prova, não desce para não acontecer o que aconteceu na questão anterior. De você ficar doidão do irmão, doidão da minha irmã. Então você vai aqui, marca. Aí vamos agora para o que está ensinando. Alguns pontos finais foram empregados com função predominantemente estilística. Sim. Quando ele diz... Não, esperem aí. Para a questão pensando. Podia ter uma vírgula aqui, tá vendo? Vou me explicar. Não esse tipo, vou me explicar. Podia colocar aí. Então, ele quer fazer uma pausa. Olha aqui, ó. Esse aqui, ele poderia fazer um enunciado totalmente. Um bem de deixar ser ave, animal, ou gente. Um bem de quer, tá vendo? Ele poderia fazer isso. Então, aqui é estilístico, não é obrigatório. Ele separou algo que é um enunciado todo, é uma informação toda, ele separou. Então, realmente, a gente vê que essa número 3 está correta. Aí vamos para o 4, que está aprendendo. O penúltimo ponto final pode ser substituído. Isso aqui está errado. Pode ser substituído por ponto e vírgula sem desrespeito à tradução gramatical. O penúltimo ponto final. O penúltimo ponto final, penúltimo ponto final. Esse aqui. Pode, tanto esse poderia ser, quanto essa vírgula também poderia ser, porque está sendo a numeração discriminada. Então, você viu que esse 4 está correto. O item 4 está correto e você realmente marcaria a letra B. Mas você não chegaria a analisar nem 3 nem 4. Só analisaria os 2 primeiros. Só você deixaria de analisar esses 2 primeiros se você não tivesse certeza. Assim, não tenho certeza não, vou deixar um pontinho aqui e vou para o outro. É assim que a gente faz, certo? Mas você dizer que um ponto de exclamação, se você substituir por um ponto, você altera sim a expressividade. Exclamação é uma coisa que você grita. E o ponto não. A não ser que você fale assim, não, aí tudo bem. Bora lá. Última questão. A linguagem empregada no texto, no excerto, evidencia uma postura impessoal, não. Lembra que a gente já marcou isso, que ele se envolve? Então já tira essa. Uma avaliação negativa, também não. Ele está achando ótimo ser rico de bens imateriais. E até que ele é rico também de bens materiais. O estado sentimental neutro? Não, não é neutro não, porque não é pessoal, o pessoal seria neutro. Um chamamento interlocutor do texto? Sim. Olha o excerto. Não, esperem aí, está vendo? Esperem aí, está se dirigindo a você, aos leitores, né? Não é esse tipo de riqueza que muitos estão pensando. Muitos quem? Vocês estão lendo, né? Vou me explicar. Para quem vai se explicar? Para você, leitor. E ele começa a explicar. Então, realmente, essa questão de número 10, letra D de dado. Então, 2 questões a serem anuladas.